Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu vou continuar fazendo os vídeos de lamentações que eu estou fazendo, falando sobre as abominações que têm acontecido hoje dentro da igreja. Abominações essas que estão descritas em todos os livros dos profetas. E como eu disse, essas abominações, elas trazem resultados sobre o mundo inteiro, sobre todas as famílias do mundo, e todos precisam tomar uma decisão diante das coisas que acontecem hoje no mundo. Todos precisam, diante de Deus, tomar uma decisão do caminho que vocês querem seguir. Tanto os que conhecem a Deus, quanto aqueles que não conhecem a Deus. São coisas horríveis que têm acontecido no mundo e que são fruto das abominações que têm acontecido hoje dentro da igreja. E o nosso coração precisa ser envergonhado, o nome de Deus que tem sido profanado diante das pessoas, diante das nações, diante daqueles que muitas vezes não querem entrar nem dentro da igreja, porque sabe que há muitas profanações, muitas abominações, e a igreja é um lugar de salvação, de adoração, E sabemos que o nosso Deus, Ele é verdadeiro, Ele é um Deus de amor. Cada uma das suas palavras são tão verdadeiras quanto é a demonstração que Ele sabe o que está acontecendo. Ele vê o que está acontecendo. Aqueles que praticam más obras dentro da igreja dizem na soberba do seu coração de que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Tanto que Ele descreveu todas as abominações e tudo que ia acontecer durante a história da humanidade nos livros dos profetas. Como eu falei nos outros vídeos, é só você acessar o canal. Em Apocalipse 10, o Senhor falou: nos dias do sétimo anjo vai acontecer todas as palavras que eu disse aos meus profetas e aos meus servos. E ele nessas palavras descreveu exatamente a transgressão do seu povo. O Senhor tem as suas promessas de restauração, de salvação, de libertação para todos os que estão dentro da igreja e para todos aqueles que querem conhecer o nome de Deus, porque é verdadeiro, tanto que Ele se importa e se importou tanto que escreveu uma história que descreve o final de tudo. Ele é o princípio e o fim, que descreveu tudo que nós precisamos saber para tomar decisões de temer aquele que criou os céus e a terra e não viver o engano desse mundo, que eu vou continuar falando. No último vídeo eu estava falando sobre o engano da meretriz e aquilo que ela está fazendo hoje, nos dias atuais, e que é fruto de pecados e da transgressão de gerações. Entretanto, há profecias que descrevem figuras pessoais que nos dias atuais iriam cometer grandes abominações, como nós podemos analisar e vamos terminar de analisar até o final dos vídeos, Nós vamos conseguir entender bem o que elas têm feito, o que tem acontecido hoje dentro da igreja, e o nosso coração pode se apresentar diante de Deus, para que nós não venhamos a viver um engano, não venhamos a decidir viver o engano que hoje está no mundo e que acaba com as famílias. Como eu disse, essa meretriz, quando ela começa a se prostituir com o mundo, e ela está se prostituindo, nesse momento ela continua se prostituindo com os reis da terra e trazendo a embriaguez do pecado, do engano sobre o mundo. A palavra do Senhor diz até que nessa prostituição que ela tem com o mundo, ela começa a se lembrar, São coisas pessoais, o Senhor começa a falar até de coisas pessoais, que ela começa a se lembrar da apostasia da mocidade dela. Lá em Ezequiel 23, no versículo 21, diz isso, que ela se lembra da apostasia que ela cometeu na sua mocidade. Então o Senhor começa a se lembrar do que Ele falou lá em Ezequiel 16, de tudo aquilo que ela fez, do que o coração delas decidiram fazer na história das suas vidas. Na história das suas vidas, e o Senhor diz que vai trazer o julgamento do que? Da embriaguez que ela traz.
né? O Senhor fala do copo e o Senhor fala que ela embriaga as nações, embriaga com engano, ela começa a se embriagar com engano. Lá em Apocalipse 17 fala assim, que a prostituta que está sentada sobre as águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E aí o Senhor fala que esse vinho da prostituição, toda essa embriaguez que ela traz sobre o mundo, é exatamente como esses reis que eu comentei. Exatamente com esses reis, com os príncipes profanos que se corrompem e começam a transgredir dentro da casa de Deus, e com todos esses reis que aí está incluído líderes políticos, está incluído magistrados, pessoas de todos os tipos, de todo o mundo. Ela começa a se corromper com todos eles, e que eles têm uma representação dentro dos 7 montes. Dentro dos 7 montes, eu vou falar de outros detalhes no próximo vídeo.